Olá, eu sou o detetive Bira. Detetive particular. Imagina que você trabalha como comissário de bordo. Seu trabalho é prezar pelo atendimento, conforto e segurança dos passageiros durante um voo. Mas em um certo dia, algo inesperado acontece. O seu voo é sequestrado por terroristas que ameaçam a vida de todas as pessoas que estão a bordo do avião. O que você faria? Você vai se surpreender com o caso que eu tenho para te contar. Para você entender o caso de hoje, eu preciso te contar um pouquinho a história que aconteceu na Índia. Local onde tudo começou. E também uma pequena parte da história da Líbia e de um ataque aéreo dos Estados Unidos. E claro, de como tudo isso vai se encaixar com um sequestro aéreo e uma organização terrorista. Calma, tá bom, calma que tudo vai fazer sentido. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A sua economia cresce cada vez mais a cada ano. Porém, esse país possui um grande problema que se originou devido à sua colonização. O que atualmente é a Índia foi um território colonizado pelo Reino Unido por muitos anos. E assim como ela, os seus vizinhos Paquistão, a oeste, e Bangladesh, a leste, também estavam debaixo das asas do Império Britânico. Porém, a região onde se tornaria a Índia era predominantemente composta por hindus, enquanto o Paquistão e Bangladesh possuíam a maioria de muçulmanos. Quando os ingleses deixaram de colonizar a região onde hoje é Bangladesh, ela fazia parte do Paquistão. Só que, com incentivo da Índia, os bengalis conseguiram se tornar independentes em uma guerra bastante sangrenta. Somado a disputas na região de Caxemira, essa independência de Bangladesh fez com que os dois países sempre tivessem relações conturbadas. E pelo fato da Índia ser uma força contra o Paquistão, parte da comunidade radical islâmica acaba enxergando a Índia como uma marionete, ou mesmo como um país satélite dos Estados Unidos da União Europeia. Ou seja, infelizmente, o país é alvo de ataques terroristas de fundamentalistas islâmicos. Um outro ponto que você precisa entender é que, ao longo da década de 1980, Líbia e os Estados Unidos tiveram alguns problemas militares. Tudo se originou por causa de um conflito de território. Estados Unidos e Líbia tiveram uma disputa por conta do Golfo de Sidra. A Líbia afirma que as águas até 115 quilômetros, contando a partir da terra, eram do seu controle. Já os Estados Unidos consideram que esse direito só vai até 22 quilômetros e, a partir daí, então, considera-se que são águas internacionais. O problema é que, nesse Golfo, houve um incidente envolvendo embarcações militares dos dois países, no qual navios líbios foram afundados e 72 militares morreram. Em seguida, segundo forças de inteligência alemãs, a Líbia, sob ordens do seu então ditador Muammar Gaddafi, começou a patrocinar ataques terroristas contra alvos americanos e aliados. Um desses lugares foi uma boate na cidade de Berlim, em 5 de abril de 1986. Isso. Esse ataque líbio provocou uma retaliação dos Estados Unidos no dia 15 de abril. Caças americanos bombardearam alvos militares. Entre as vítimas desse ataque, é reportado que a filha de Gaddafi, que era ainda bebê, teria sido morta. Gaddafi, então, jurou vingança e investiu ainda mais em dinheiro em grupos terroristas. E agora que você sabe o contexto, vamos chegar à nossa história.
Esse foi um dos casos que eu tive muita vontade de participar, mas só pude acompanhar pelos jornais e com informações de alguns colegas. No dia 5 de setembro de 1986, a vida de Nirja Bano mudaria para sempre. Ela era a chefe de cabine do voo Panam 73, que ia de Mumbai, na Índia, para Nova York, nos Estados Unidos. Entretanto, o avião ia fazer uma escala no Paquistão, mais precisamente na cidade de Karachi. Em seguida, pararia na Alemanha e só então se dirigiria ao seu destino final. O avião estava repleto de americanos, indianos, alemães. Ou seja, um local propício para ataques terroristas. Quando o avião decolou de Mumbai para Karachi, tudo estava bem. E nada demais ocorreu até a chegada no Paquistão. O avião, então, pousou por volta das 5 da manhã, horário local. Alguns passageiros desembarcaram, enquanto outros embarcaram. A maioria permaneceu na aeronave, já que o seu destino era a cidade de Frankfurt, na Alemanha, ou Nova York. E foi nessa troca de passageiros que 4 terroristas da ANO conseguiram entrar no avião disfarçados de passageiros. A ANO é a sigla em inglês para Organização Abu Nidal. Esse é um grupo terrorista palestino fundado por Abu Nidal. No caso, um grupo dissidente do Fatah. Um detalhe que vale a pena esclarecer é que os terroristas estavam disfarçados de seguranças do aeroporto e, portanto, pouca atenção foi dada a esses homens armados até o momento do sequestro. O sequestro começou com a entrada dos sequestradores, na aeronave, que já chegaram atirando para cima e gritando com os passageiros, avisando que se tratava de um sequestro. Inclusive, um dos terroristas atirou no pé de um homem para obrigá-lo a fechar uma das portas da aeronave que estava aberta. O problema é que os planos dos homens da ANO foram frustrados por um imprevisto. Durante toda a confusão do anúncio do sequestro da aeronave, os pilotos conseguiram fugir por uma espécie de porta de emergência que há na cabine. Ao constatarem que não havia ninguém que pudesse fazer com que o avião pudesse levantar voo, os sequestradores se viram obrigados a começarem a negociar com as autoridades locais. Dentro do avião estava Nirja Bano, com apenas 22 anos de idade. A indiana, nascida na cidade de Chandigarh, se não me engano esse é o nome, Chandigarh, era a líder dos comissários de bordo, sendo responsável por toda a parte de atendimento e segurança dos passageiros durante o voo. Foi ela, juntamente com outra comissária de bordo, que ajudou a despistar os terroristas e permitir que os pilotos fugissem. A primeira atitude dos sequestradores, após tomarem o controle do avião, foi fazer com que os passageiros da primeira classe e da executiva saíssem da parte da frente do avião e fossem lá para trás. O líder dos 4 terroristas, chamado Zaid Safarini, foi até um passageiro indiano-americano que morava na Califórnia e o levou para uma das portas do avião. Em sequência, apontou uma arma para a cabeça do refém e obrigou ele a se ajoelhar. Do lado de fora da aeronave estavam autoridades e um dos responsáveis pela companhia aérea da Panam. Ele então ordenou que uma equipe de pilotos fosse deslocada para o avião em, no máximo, 15 minutos. Ou então, ele mataria o refém, que depois ficou identificado como Haresh Kumar. Os negociadores foram tentando ganhar tempo e não cumpriram o pedido de Safarini. Então, como prometido, o terrorista atirou na cabeça do refém, que acabou morrendo minutos depois na ambulância. Em seguida, os sequestradores pediram para Nirja começar a recolher os passaportes de todos os passageiros. Porém, Bano começou a esconder alguns passaportes debaixo de bancos e em outros lugares da aeronave, temendo principalmente
que americanos e alemães se tornassem vítimas dos terroristas. Entretanto, alguns passaportes tinham que ser entregues para com que os sequestradores não desconfiassem que ela estava os descartando, não é? Entendendo que suas exigências não seriam cumpridas na totalidade e vislumbrando que estavam em um beco sem saída, às 9h30 da noite, horário local, os sequestradores decidiram abrir fogo contra os passageiros. Um dos homens causou uma explosão com granadas. A sorte dos passageiros é que ele calculou errado o local e onde a detonação ocorreria, e assim ela não causou o impacto que poderia. Então, as forças especiais do Paquistão invadiram o avião. Os terroristas estavam ficando sem munição por terem gastado nos passageiros e foram capturados com vida. Durante a confusão, Nirja conseguiu abrir uma porta da aeronave e começou a guiar vários passageiros para fora dela. Um dos homens notaram e foram até onde estava a comissária. Percebendo que os terroristas iriam matá-la por estar ajudando os passageiros e notando que 3 crianças estavam na mira deles, Bano serviu de escudo humano para os jovens escaparem. Ao se colocar entre os terroristas e as crianças, Nirja foi atingida por vários tiros que acabaram tirando a sua vida. Porém, o seu objetivo de salvar mais 3 vidas inocentes foi conquistado. Ao todo, 21 pessoas morreram e 120 ficaram feridas. Um fato bastante curioso é que uma das crianças salvas por ela durante o ataque acabou se tornando um piloto. O ato heróico de Nirja Bano jamais foi esquecido, principalmente pelos indianos. E até hoje é lembrado por muitas pessoas. Ela, inclusive, ganhou, de forma póstuma, a maior condecoração militar da Índia em tempos de paz, denominada Ashok Chakra. Existem romances e documentários que detalham, né, tudo o que aconteceu durante o voo da Panam. Talvez a obra mais famosa é o filme chamado Nirja, que no Brasil é intitulado de O Poder da Coragem. Esse é o fim do caso de hoje. Um abraço e até a próxima história.